Tem alguns pontos que o pastor eu vou colocar a pedido do meu Senhor, que são importantes exatamente para deixar claro que quando a gente passa a crer em alguma coisa da parte de Deus, a gente tem como provar. Se não existe material para isso, do que diz respeito a Ele, como pessoa e natureza, nós não somos obrigados a acatar nada aqui. E sequer obedecer. Que diríamos que para o homem crer, Deus precisa se manifestar primeiro. E a ordem é essa que Paulo está definindo aqui, e todos sabem, direcionados mais àqueles que eram racionalistas da época. Eu queria deixar aqui para os amados essa tradução do que na verdade a gente está enfrentando aqui nessa igreja, do que diz respeito ao mundo, do que diz respeito à sociedade atual. Todos sabem aqui que para você criar uma mentira é muito fácil. Falar mentira é uma coisa muito fácil. Você falar a verdade é mais difícil porque o que você for falar a nível de verdade você tem que provar. Mentira você pode criar de qualquer jeito e de qualquer forma. Tá? A mesma coisa é muito fácil você acreditar e aceitar uma mentira. Por quê? Porque a mentira você pode debater, você pode reinventar, ou coisa do tipo. A verdade, quando você pega uma palavra da Escritura Sagrada, a palavra ela já está dizendo exatamente o que Deus está querendo falar. Essa palavra já está dita. Você não pode debater, você não pode discutir, você não pode mudar, porque já foi dito, já foi falado e já está registrado. Então, obviamente, a verdade implica mais tarefa, mais dedicação do que a mentira. Então, o meu indicativo, a minha tradução da realidade aqui é essa. Eu não sei se a mentira está aqui porque vocês não tiveram uma oportunidade de chegar a uma verdade, porque alguém não pregou, porque alguém não ensinou, coisa do tipo. Ou isso, a mentira está aqui no meio de vocês e está na tua história e no teu currículo, porque você não faz questão da verdade. Você não se importa com ela. Eu sou da lógica de que a mentira está prevalecendo porque as pessoas não têm nenhuma importância com a verdade. Tá? Porque com a internet, com tudo que a gente tem hoje, é muito difícil você não chegar à conclusão de alguma coisa que você queira debater ou conhecer. A informação está muito rápida. Obviamente a gente sabe que tem muita invenção, mas nunca a humanidade ela usufruiu de recursos para ter informação, é fato. Só que a gente percebe, e eu vou dizer como pastor, eu percebo que as pessoas não estão nem um pouco antenadas, ligadas, comprometidas com isso. Existe uma verdade teológica? Existe uma verdade da fé? Sim, existe. Como existe uma ciência. Mas você quer ela? Esse é o ponto. E se você quer para quê? O meu Senhor até entra no detalhe lá em Mateus 13:44, a gente não vai ler, né? Exatamente dessa intenção. Do homem que se prontificou um dia, quando encontrasse uma pedra preciosa, melhor de todas aquelas que ele já havia adquirido na sua exploração, que ele venderia todas só para ficar com aquela. Então a gente sabe que na religião muita coisa boa se prega lá. Mas só existe um Deus e uma salvação. Então diríamos que quando o homem tem a intenção de se chegar a uma verdade, seja teológica, seja o que for, ele está disposto a renunciar todas as mentiras da qual ele ouviu, da qual ele escutou, só para ficar com aquilo que ele consegue provar. Porque a intenção dele realmente sempre foi essa. Chegar num resultado, chegar num fato, e não numa opinião. Opinião todo mundo tem, eu sei. Mas e o fato? Teologia é um fato. Fé é um fato. E quem tem a autoridade disso? Você tem que ir à procura, pô. Porque aquilo eu disse a você, eu não sei qual que é o teu problema. Qual é o teu problema? Você não conhece a verdade bíblica, a verdade teológica, porque alguém não te pregou ou porque você não faz questão? E qualquer um pode pregar qualquer coisa para você que você aceita. Esse é o ponto. Eu não sei qual é o problema do teu caráter, da tua intenção, mas o meu Senhor fala que precisa de haver caráter, de haver dedicação nessa busca do conhecimento do Deus verdadeiro. Porque qualquer coisa aqui não salva.
Exemplo, opinião e ideia não salvam. Então, existem alguns pontos que o pastor, eu vou tratar aqui com os irmãos, que são básicos, da compreensão exatamente disso, do que é Deus, do que é o Salvador. Que você, que professa crer em Deus, ou até mesmo isso, que tenha recebido Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, você tem que dominar. Porque uma coisa que eu me preocupo muito, quando eu falo, é não aparentar que eu sou um fanático. Entendeu? Mas que eu estou dominando aquele assunto que eu estou falando. E com base em provas. A moda hoje é ser um influenciador. É a moda hoje. Falam, dão dicas e dicas que eles não podem provar nada. Na minha época, algum tempo atrás, quem era respeitado era aquele que era especialista no assunto. Esse era o respeitado. É aquele que falava, que explicava, que ensinava e provava. Hoje a moda é essa. É ter uma referência de influência para seguir. Por isso que a sociedade está assim. Você entendeu? Porque ela está tão rasa, tão pobre, espiritualmente falando, até mesmo intelectualmente, que ela não consegue perceber isso. Ela não consegue ter entendimento de que ela está cheia de lixo. E a igreja, infelizmente, está trabalhando por esse fator. Porque sobe gente no púlpito ali para falar tanta coisa que eles não conseguem provar o que eles falam. Porque eles estão na condição de influenciadores, não pregadores. Hoje eu vou ser pregador para você. Quando a gente fala da existência de Deus, que é o que Paulo está entrando no mérito aqui, ele não trata a existência de Deus como um conceito. Ele trata a existência de Deus como um fato. Por isso que quando a gente fala da existência de Deus, nós não podemos falar separado de ciência. Por quê? Porque Deus é um sistema. E tudo que ele revelou ser por esse sistema, ele quer que seja compreendido e entendido pelo homem de forma intelectual, racional, mas não com vontades e sentimentos. Entendeu? Quando Deus ele revela ser alguma coisa, ele quer ser visto dentro de uma pessoa e de uma identidade. E para ele não importa o sentimento, não importa a vontade do homem ou vontade alheia. Ele só quer que o homem saiba que ele é aquilo. Então Deus ele é um sistema. E nesse sistema ele é pessoa. E no que diz respeito à sua revelação, ele quer que ele seja contemplado pelo homem como uma prova, como um fato, como um testemunho. Eu vou reler com vocês o texto de Romanos capítulo 1, verso 19 ao 20, peço aos irmãos que vocês acompanhem. E Paulo fala exatamente uma expressão até interessante sobre isso, que tudo que diz respeito a esse Deus, claramente se reconhece. Vamos lá? Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? Tá. Uma coisa importante que o pastor tem que falar para vocês sobre a existência de Deus, que lembra, não é um conceito, é uma ciência. A gente não pode separar Deus da ciência. Porque ela não pode ser uma opinião. Deus não pode ser uma opinião, Deus não pode ser um sentimento, Deus não pode ser uma vontade humana. Ou uma experiência pessoal de alguém. Deus tem que ser uma pessoa. Por isso ele é ciência. Então Paulo deixa claro o que é aqui, que tudo que podemos falar desse Deus, a gente pode provar. Porque tudo aquilo que ele iniciou ser, a nível de obras, claramente essas coisas se veem e se percebe. O que ele está querendo dizer? Que dentro desse sistema, que eu disse aqui, que Deus quis ser Deus, na história, Deus ele se prontifica em ser Deus em duas esferas. Quando ele procura criar as coisas, quando ela não existe. E isso no princípio é a criação. E outra esfera da história que ficou nítido, quando ele foi Deus, quando ele enviou o filho dele aqui nesse mundo para salvar a raça caída. São duas esferas que Deus, ele mostrou ser alguém. Independente de homens, de pessoas, etc. Ele mesmo. Quando ele cria as coisas, quando ele também se prontifica em salvar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, baseado
no princípio de todas as coisas e na vinda do Filho dele aqui nesse mundo, nós temos alguma coisa para falar dele. Que não se respalda em pensamentos, em vontades, em sentimentos ou interesses. Nós temos alguma coisa para falar dele, independentemente de homens, tradições, independentemente de influências ou coisa do tipo. É dessa ciência que eu estou dizendo aqui. Então, Deus, o entendimento aqui é esse. Deus é aquilo que pode se provar. E em seminário a gente passa exatamente essa regra. Se não há alguma coisa que não possa falar dele diretamente, então ele não merece que ninguém aqui creia nele. Porque ele não pode ser uma figura. Ele precisa existir como pessoa. Então o entendimento é que Deus é aquilo que ele revela ser. Deus é aquilo que ele revela como ato e efeito de causa. Ele é a ação, ele é o resultado. Quando, pastor, eu digo isso, eu estou querendo dizer que ele não é um complexo, ele não é uma parte, ele não é um corpo. Ele é a ação que cria, ele é a ação que salva. E o Filho, quando desceu aqui nesse mundo, deixou claro exatamente isso, que mesmo que ele seja invisível, ao mesmo tempo também ele existe. Eu vou ler esses textos que o Senhor deixou claro aqui, essa realidade, João 4:24, exemplo. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos uma lei assinalada aí. Então não peça para ele descer aqui em partes, como um complexo material, que ele não vai fazer isso. Mandou o Filho, mas ele não vem. E Jesus está deixando claro aí, que mesmo ele sendo invisível, ele ainda existe por meio das coisas que ele criou e por meio daquilo que ele se prontificou em revelar pelo Filho. E ele está dando a ciência. Ou seja, ele se prontificou em se revelar pelo Filho. Numa etapa da história. Ele se prontificou em revelar pelo Filho. Mas não desceu com ele num formato de duas pessoas. Por quê? Eu não sei te dizer. Mas ele quer que todos aqui obedeçam essa lei e essa condição. E você, na tua posição deplorável e miserável, vai questionar? Mas aquilo que eu disse aqui, a direção é essa, é seguir a ciência dele, e entender e compreender quem é esse Deus, com vias de fatos, que realmente comprovam isso, que naquele momento, que naquele instante, era ele mesmo, e não opinião. Aí tem um outro texto de João 5,37, vamos lá? E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Amém, Jesus? Nunca ouviste, mas ele se revelou. E de que forma? Por meio daquilo que criou e por meio daquilo que se pontificou em salvar. Então Jesus está dando aí exatamente qual a ciência que nós temos que obedecer. A fé é um fato direto de Deus que nós temos como provar. Que ali ele é o autor, como também o controlador disso. Senhores, eu estou descartando aqui qualquer possibilidade que a religião preste. Que alguma coisa baseada no homem e na sua ideia tem algum valor. Entendeu? Você está cheio de opinião, mas o que você pode provar? Esse é o ponto. Você fala tanto de Deus, tanto sobre isso, mas o que você pode provar dele? Então, se nós formos pela via da lógica, porque a ciência só respeita o que se pode provar. Pela lógica e pela ciência, Deus ele não pode ser uma figura, nem pode ser uma expressão, ele precisa ser um acontecimento, ele precisa ser um advento. Que é um exemplo, João 5,18. Quando Jesus desceu aqui nesse mundo, se prontificando em revelar esse Pai, em revelar esse Deus, e obviamente numa condição de natureza divina, Jesus invocou a prerrogativa eu sou. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí uma parte quando os religiosos se enfureceram com ele. Mas veja só, esse texto é um texto importante, até para entrar nesse mérito da religiosidade, da filosofia. Se enfureceram com ele quando ele invocou a prerrogativa de ser o próprio Deus, ou seja, o Filho de Deus.
mas não tinham como provar o contrário, porque ele só revelava atributos divinos. Então, ao mesmo tempo que eles o rejeitavam e se posicionavam contra ele, eles não tinham como provar o contrário, porque ele continuava a revelar ser o Filho de Deus e estar ali para ser a imagem do Pai e do Pai invisível. Vamos lá, João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Amém? Então qual é a experiência do Evangelho para nós? Pare e observe. Pare e contemple. Porque tudo aquilo que ele foi, em essência, em pessoa e obra, é aquilo que Deus quer comunicar para você. Nem a mais, nem a menos. Lembra? Você pode discutir a mentira, mas você não pode debater e discutir a verdade, porque ele desceu e falou e ponto final. Porque ele foi essa ciência do que diz respeito ao que ele revelou aqui na história. Quando Cristo se faz Jesus, ele é a ciência da autorrevelação. Quando a gente fala do Evangelho, a gente não fala de uma concepção, a gente não fala de um pensamento, a gente não fala de uma poesia. Nós estamos falando de algo que aconteceu ali. Deus exercendo a sua própria pessoa na vida do seu filho. O que faz o Evangelho ser superior a qualquer religião. Porque estava nele o advento de Deus. Então o entendimento aqui é que Deus ele comprova a existência dele por atributos. Ele comprova a existência dele por meio daquilo que ele faz, que ele revela a ser, com ato e fato. Ou isso, com ação e resultado. E tanto a criação como a redenção, elas estão seladas por esses propósitos, tá? Deixa eu entrar no mérito com vocês aqui. Nessa linha de sistema, existem 3 divisões importantes que a gente ensina em seminário. Deus ali, ele é a origem, a ordem e o propósito. Origem por quê? Porque ele é o autor disso.